Oi pessoal, tudo bem? Viemos hoje fazer a correção de todas as nossas atividades de biologia, química e física, como já é combinado entre nós. Lembrando nosso acordo que a gente tem as 3 matérias e no final, assim, que a gente tiver as 3 aulas, a gente tem essa correção onde eu tiro algumas dúvidas que alguns alunos possam ter me enviado. Lembrando que essas atividades, elas valem nota, assim também como vale frequência. Então, atentem-se a fazer essas atividades, me enviar. Não se preocupem, eu estou vendo a atividade de todos. Algumas pessoas perguntam, professor, você está vendo minha atividade? Sim, todas as pessoas que me enviam, eu vejo as atividades. Quem tiver com dificuldade pode me procurar, que a gente vai resolver essas dificuldades. Assim também como quem ainda não fez nenhuma atividade, me procure para que a gente possa resolver isso, pois já estamos chegando no final do ano letivo. Então, para não gerar nenhum problema, para vocês não terem perca, atentem-se. Não se assustem com a quantidade de atividades. Algumas pessoas, quando me procuram, se assustam porque dizem que é muita atividade. Não, não são. Mas vocês têm que elaborarem e fazer uma leitura além de acompanhar pelos vídeos. Lembrando que todo o material que eu envio para vocês já é bem incisivo no conteúdo que vocês têm que saber, e todo esse conteúdo ele está agregado ao cotidiano de vocês e o desenvolvimento de habilidades que vão agregar mais, tanto a vida acadêmica quanto a vida pessoal de cada um, ok? Então, pessoal, vamos começar corrigindo por sequência. Então, nossa primeira atividade, seguindo essa sequência, foi a de biologia, onde a gente falava um pouco sobre o meio ambiente. Não é à toa que o título da atividade era Eu e o Futuro do Meio Ambiente. Nessa aula, eu pedi para vocês elaborarem um texto com o ponto de vista de vocês sobre como o ser humano tem que cuidar do meio ambiente e como a biologia pode ajudar nisso. Aí eu ainda falei, lembre-se de tudo que estudamos até agora. Por quê? Eu quero que vocês desenvolvam o pensamento crítico de vocês e utilizem o conteúdo que a gente já estudou para fazer isso. Como assim? Vocês dão o ponto de vista de vocês fundamentado em nossas aulas. Muita gente conseguiu, muita gente teve dúvida. Porém, o importante é vocês tentarem. Porque é muito importante vocês se posicionarem com algumas problemáticas do dia a dia, principalmente com a poluição do meio ambiente, porque é fator do nosso cotidiano. A gente tem que saber se posicionar referente a essa problemática para que a gente possa buscar soluções para intervir isso. Como assim, professor? Por exemplo, você está na sua residência e na esquina de vocês tem um ponto de depósito de lixo, assim digamos. É correto fazer esse depósito de lixo todo dia sem ter a coleta? Não. Assim como não é correto fazer o descarte indevido em qualquer canto de qualquer lixo que seja. A partir do momento que você descarta esse material de forma indevida, ele se torna lixo. Quando você faz o descarte correto de, por exemplo, plástico, vidro, material orgânico, ele se torna resíduo. Por que resíduo? Porque ele pode ser reutilizado, ele pode ser, por exemplo, transformado em algo novo, ele pode ser totalmente triturado para a fabricação de alguns outros materiais e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que vocês detêm o conhecimento dessa área, vocês podem atuar de forma correta sobre isso e também alertar as outras pessoas, assim como sejam vizinhos, para que eles também possam fazer isso de forma efetiva. E o que isso vai influenciar? Vai influenciar em uma qualidade melhor de vida, sim, porque lixo geralmente atrai baratas, moscas, ratos, e isso vai influenciar na vida e saúde de vocês. Vai influenciar no ciclo do meio ambiente. Vocês podem estar matando alguma espécie de animal porque eles podem estar fazendo o consumo desse material e isso vai fazer um agravante de saúde para a vida desse animal. Por exemplo, se ele engolir plástico, ele pode vir a óbito e isso a gente não quer, principalmente se a gente tiver uma comunidade ali e ele estiver, por exemplo, criação de gado. Vai influenciar tanto na vida do animal quanto na vida das pessoas que estão ali criando esse gado e assim sucessivamente. E eu perguntei como a biologia pode ajudar nisso. E aí vocês teriam que responder com essa parte de conscientização, saber da fauna e da flora, coisa que a gente já estudou, do ciclo de vida dos animais,
qual a importância, saber essa parte do ecossistema que a gente também já estudou, saber que a gente, por exemplo, tem os mamíferos que vão depender, a gente tem mamíferos carnívoros e herbívoros, onde tem todo um ciclo de vida que a gente tem que ter esse cuidado. Então era basicamente isso que tinha que ter no texto de vocês e que vocês se atentassem e agregassem muito mais esse material na vida de vocês, porque é assim também que servem nossas aulas, ok? A outra atividade em sequência foi a de Química. E ela vinha com a temática de o descarte dos materiais que utilizamos, como era, como é. E vocês veem que está tudo muito interligado. Tanto a aula de Biologia quanto a de Química, porque são matérias principalmente em sinestesia, ou seja, que elas se envolvem. E aí eu fiz primeiro um quiz nesse exercício. E eu perguntei, você é um agente poluidor? A primeira pergunta era, em sua casa, o óleo de cozinha de fritura é jogado no ralo da pia? Por que eu perguntei isso? Porque geralmente no ralo da pia a gente tem um descarte de água cinza, que é a água da lavagem de louça. Descarga. Porém, como vocês descartam essa água da nossa louça? Vocês têm alguma rede de esgoto? Não é todo local, não é toda comunidade que tem rede de esgoto. Não é a realidade de todo mundo no Brasil, infelizmente, assim como também no mundo. E essa primeira pergunta, ela é muito importante porque para cada gota de óleo, ela tem uma capacidade de poluir 24 litros de água. Então, a partir do momento que eu estou lavando ali aquela louça, que eu vou fazer meu residual de água cinza, eu tenho que ter um cuidado com o descarte daquela água, porque ela pode vir a gerar doença em modo sanitário, assim como também ela pode poluir córregos e nascentes. Então eu tenho que ter o cuidado de onde eu vou estar descartando essa água cinza, a forma que ela está sendo descartada, se ela não está muito próxima à minha residência, porque ela pode gerar uma sequência de doenças. Então nessa parte era só para responder sim ou não. Porém eu estou fazendo essas ressalvas com vocês. A próxima pergunta era, shampoo e outros detergentes são utilizados em quantidade suficiente para formar bastante espuma com a água? Por quê? Porque não é todo shampoo, não é todo detergente que tem essa qualidade de formar muita espuma. Isso vai depender também da dureza da água, isso já é um estudo químico. Porque quanto mais minerais eu tiver na minha água, por exemplo, magnésio, quanto mais magnésio eu tiver na minha água, mais dura ela vai ser. A gente considera em fatores químicos que mais dura é a água. E quanto mais dura for minha água, mais dificuldade o shampoo e os detergentes vão ter de formar espuma. E, infelizmente, a gente tem a consciência de quando estamos lá lavando as mãos, por exemplo, se formar pouca espuma, a gente acha que não vai limpar. Mas, pessoal, toda vez que eu passo esse residual, vocês fazem a primeira lavagem com pouco e vocês notem se já está limpo. Por exemplo, o shampoo. O shampoo, às vezes, utilizam muito, fazendo um gasto excessivo. Assim como não é errado colocar um pouco de água no shampoo, porque ele é muito concentrado. Então você colocando um pouco de água no shampoo, você vai aumentar esse residual de espuma, assim também como você vai ter um gasto menor referente a ele. O certo, por exemplo, é você pegar uma quantidade, vamos supor, de 2/3 de shampoo e completar com 1/3 de água. Porque assim você vai diluir ele um pouco mais, vai facilitar a lavagem do seu cabelo, vai ter menos gasto desse produto, assim como você vai ter um menor agravante na própria natureza. O detergente você também tem que usar aos poucos, porque ele precisa de pouquinho para lavar ali a sua louça. E lembrando que é muito melhor utilizar o sabão em barra para lavar as coisas de vocês em casa do que o próprio detergente. Por quê? O sabão em barra, ele é menos prejudicial ao meio ambiente, assim também como ele tem uma efetividade maior de limpeza sobre a louça. A terceira, latas vazias, embalagens de plástico, de papel e restos de alimentos são jogados no mesmo lixo? Sim ou não? Se sim, você é considerado um agente poluidor porque você está formando lixo. Quando a gente fala de formar resíduos, a gente tem que separar tudo isso. Principalmente os secos. Se você já separou os secos, por exemplo, papel, papelão, plástico, pelo menos isso em um recipiente e o restante em outro, você já está fazendo ali
uma coleta seletiva, uma distribuição seletiva dos seus resíduos. Então você não forma lixo. E é importante, nunca misture lixo orgânico, ou seja, resto de comida, resto de sobras assim, de frutas, verduras, com esse restante de material. Porque você vai estar fazendo chorume, você vai estar sujando aquele material e dificultando ainda mais que ele seja reaproveitado de alguma forma. Você joga papel de bala, embalagem de salgadinho, bitucas de cigarro, chiclete, garrafa PET ou outra embalagem em ruas, rios ou praias? Todo mundo já sabe que sim, quem faz isso é um agente poluidor. E mais uma vez reforço, joguem lixo na lixeira e descartem de forma correta. Pilhas e baterias são jogadas no lixo comum? Isso é muito errado, porque as pilhas e baterias elas têm uma reação química entre pilhas, onde tem ali uma reação que ela pode vir a gerar um residual muito maléfico ao meio ambiente. Por isso, quando o pessoal diz, a pilha estourou, tá aqui aquele líquido é altamente prejudicial ao meio ambiente, assim como o próprio metal. Então, nós temos ali, além da reação, a gente tem um material que vai durar muitos anos na natureza. Então, a gente tem que saber que esse descarte tem que ser feito em locais de coleta. Não é fácil encontrar locais de coleta de pilhas e baterias, porém o certo é descartar onde você comprou. Por exemplo, comprei no supermercado, o supermercado, por incrível que pareça, por lei, é obrigado a receber aquelas pilhas e baterias. Lâmpadas fluorescentes queimada. É errado jogar no lixo, você tem que fazer o descarte dela no mesmo local que você comprou. A sétima questão já vinha mais para o lado da química e ela perguntava sobre elementos químicos que nós já estudamos. Quais vocês conseguem identificar no texto? E no próprio texto a gente tinha muitos elementos químicos. A gente tinha ali, principal, mais simples, a água, a gente falou muito da água. A gente falou alguns elementos referentes à própria poluição. Tem, por exemplo, o dióxido de carbono, tem o monóxido de carbono, que vão ter tanto o elemento do carbono como do oxigênio, e é uma das maiores poluentes hoje em forma gasosa. E vocês iam pegando esses agregados dentro do texto e aplicando esse nessa questão. A oitava e última, ela dizia: dentro da sua casa, quais são os produtos que você consegue identificar as substâncias e seus estados? E aí a gente tem muitas substâncias, a gente tem muitos produtos, a gente tem, por exemplo, muito material de limpeza que tem muitas substâncias químicas, por exemplo, o hipoclorito de sódio, onde a gente pode estar identificando a partir de pesquisa. A gente, por exemplo, tem a amônia, que as mulheres geralmente usam para tirar o esmalte das unhas. A gente tem o sabão, que vai ter ali tanto gordura como alguns ácidos para sua formação. Por exemplo, o refrigerante. O refrigerante tem muito açúcar, ácido, gás. Para quê? Para fazer a diluição daquele todo açúcar, o refrigerante precisa de alguns ácidos que vão ajudar nisso. A gente tem vinagre, o vinagre também é um composto químico, e vocês vão pegando essas pequenas substâncias e dizendo que é o que vocês têm na casa de vocês. Vocês tendo essa compreensão de substâncias químicas dentro do seu cotidiano, já é um estudo bem aprofundado dessa matéria, ok? Passando para a última atividade, que era sobre física, e ela já vinha um pouco mais teórica e precisando de um estudozinho mais aprofundado do texto e também de uma visão um pouco mais aprofundada do próprio vídeo. A atividade era uma breve história da luz. E aí a primeira pergunta era: como os gregos achavam que era a luz? Por quê? Porque é importante que vocês saibam esse pesar da filosofia. O pensamento inato, que é aquele pensamento que a gente tem antes do estudo, que é o que a gente acha que é, e a gente tenta fundamentar com achismo. E geralmente esse achismo pode ser burlado pela literatura, porque a gente tem uma fundamentação teórica e baseado em testes. Então os filósofos gregos não faziam discernimento entre a luz e a visão. Isso já era o primeiro erro. Eles não viam como duas coisas separadas a física da luz e a nossa sensação, ou a interpretação que nosso cérebro acaba tendo dessa física que seria a visão. Então a gente tem, assim, eles meio que não tinham base para fazer essa diferença da luz e da visão. Não é à toa que eles achavam muito
que nossa visão, a gente tinha capacidade de formar a luz a partir dos nossos olhos. A gente já sabe que não era bem assim. Enfim, observando os olhos dos cães, pessoas à noite, que estavam próximos ao fogo, os gregos observavam que dos olhos dos seres vivos saía luz. Como sabiam que a luz provém de uma fonte luminosa, a única fonte conhecida era o fogo. Concluíam que os seres vivos têm uma atenuante chama dentro dos olhos. Para eles, a visão era explicada como uma teoria, segundo a qual a visão estava intimamente ligada ao tato. Ou seja, eles achavam que o ser humano, eles produziam luz, assim como os animais. Eles acreditavam que de dentro dos olhos projetavam raios luminosos, o qual tateavam os objetos e retornavam para os nossos olhos, conseguindo informações de como aqueles objetos eram. Então era assim que os gregos imaginavam a luz, basicamente. Vocês imaginam aí o Superman com a visão de calor? Os gregos pensavam a mesma coisa. Porém, a segunda questão ela já diz: depois de estudos atuais e de acordo com a leitura do texto, o que é a luz e qual a velocidade dela? E a gente já sabe que, segundo estudos e várias teorias de acordo com os anos, a luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade aproximada de 300.000 km por segundo. A frequência de luz que são visíveis aos olhos humanos são chamadas de espectro visível. Essas ondas têm comprimento de 40 nanômetros a 700 nanômetros. Professor, você falou grego agora. Mas vamos lá. A luz, na verdade, é como se ela fosse ondas. Vocês imaginem a luz aí com uma propagação basicamente de ondas. A física não aceita tanto essa propagação de ondas porque ela já diz que as ondas elas se movem por moléculas. Por exemplo, o som. O som ele não consegue se propagar no vácuo porque eles precisam de moléculas para se propagar. Ah, professor, mas eu escuto o som e não tem nenhuma molécula. Aí que você se engana. Não se esqueçam que o ar que está à nossa volta, que vocês percebem esse ventinho, são moléculas. Então, as ondas se propagam por meio dessas moléculas, sejam de oxigênio, de gás carbônico, nitrogênio, tudo que forma o nosso ar, nosso gás, é molécula. Então, o próprio som consegue se propagar por elas. Já a luz, ela não precisa dessas moléculas para se propagar. Esses feixes de luz, eles se propagam até no vácuo. Um exemplo disso são a chama assim, do Sol, que chega como luz ao nosso visível e também aquece o nosso planeta e é tão importante para a vida ocorra aqui. E muitas reações também. A luz que vem de lá, ela se propaga no vácuo. Por quê? No sistema solar, a gente não tem moléculas como nós temos aqui na nossa atmosfera. Então, essa propagação é no vácuo. Então, a luz consegue se propagar nesse meio termo. Lembrando que a luz que sai do Sol para chegar aqui na Terra, ela tem um atraso que eu acho que é de 8 segundos. Mesmo ela já tendo essa velocidade de 300.000 km por segundo. O ser humano ele já conseguiu burlar a velocidade do som, porém ele nunca conseguiu burlar a velocidade da luz, que é uma velocidade razoavelmente muito grande, e alguns cientistas temem que quando nós conseguimos combater a velocidade da luz, ocorra a desfragmentação molecular de algum material que a gente possa utilizar para conseguir essa velocidade. E aí já é um assuntozinho de física um pouco mais complicado, que geralmente é mais visto com estudos mais aprofundados dessa temática. A próxima questão: quem foi o inglês que estudou a luz e fundamentou os estudos sobre óptica? E aí tá fácil, tá no texto, foi Isaac Newton. Ele foi o primeiro a perceber e comprovar em seu tratado Óptica, publicado em 1704, onde ele viu o prisma, a incisão solar, ou seja, os raios de luz atravessaram um prisma e ali ele viu um arco-íris, ele viu um feixe de luz. E foi aí onde ele viu que a luz branca ela se fragmenta em várias outras cores. E aí tem o prisma, onde tem lá a imagenzinha, eu vou colocar aqui na tela, o prisma de Isaac Newton. E foi aí onde ele comprovou o estudo óptico.
E ele viu que nós precisamos dessa luz e é a partir dessa luz que nós conseguimos enxergar os objetos, saber das cores. Não é à toa que pessoas que têm problema de vista, principalmente o daltonismo, eles têm deficiência em reconhecer algumas cores. E é por isso que eles enxergam cores diferentes de pessoas que enxergam de forma normal, ok? Quarta questão. Quais são as naturezas da luz? Teve gente que colocou só intensidade, frequência e polarização. Tá correto. E teve gente também que falou, por exemplo, intensidade. A intensidade da luz mede a quantidade de energia que é irradiada a cada segundo por unidade diária. Professor, o que é isso? Quando você vai comprar uma luz, você vê aí a intensidade dela. Quanto mais intensa a luz, melhor a área que ela atua. Quando a gente fala de frequência, a frequência da luz mede a quantidade de oscilações que ela sofre. Basicamente isso. Por segundo, é claro. E essa frequência vai dizer basicamente a velocidade que a gente consegue enxergar. E aí, quando essa luz é captada pelos nossos olhos, a gente já sabe uma frequência de luz basicamente a lei que está envolvida nesse meio. Polarização. A polarização é determinada pelo ângulo de vibração do campo elétrico que forma a luz. E aí a polarização, ela vai influenciar, às vezes, por vezes e às vezes, ela vai influenciar na forma, na cor, em algumas variáveis que a gente vem a enxergar. E é até interessante que a polarização, junto com as outras vias de frequência, elas formam, por exemplo, quando o pessoal vê miragens no deserto. Isso é muito por conta da luz incidida na própria areia e o calor também, que vai formar deformações no meio ambiente. Aí isso já vai falar um pouco mais de moléculas. E é um assuntozinho mais aprofundado. A próxima e última pergunta era... a penúltima pergunta. Quais as fontes de luz? E aí a gente tem que saber que qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerado uma fonte de luz. E aí a gente tem as fontes de luz primárias, que são capazes de produzir sua própria luz. Também são chamadas de corpos luminosos. Por exemplo, acender o fósforo, o sol, a lâmpada acesa, são considerados fontes primárias, porque eles conseguem produzir sua própria luz. Vagalume também consegue ser uma fonte primária porque ele produz a sua luzinha ali nos olhinhos dele. Já as secundárias são capazes apenas de refletir a luz, que incide nelas, também conhecida como corpos iluminados. Esses corpos iluminados são, por exemplo, paredes iluminadas, as nuvens, as pessoas, a lua. A lua, todo mundo acha que a lua tem luz própria. Não, a lua só reflete a luz do sol. O sol bate nela e ela emana essa luz assim para a Terra. Não é à toa que, dependendo de como ela esteja posicionado em referente à Terra, a gente vai enxergar a lua de formas distintas, ok? E agora sim, última pergunta e a sexta. Quais os principais tipos de emissão de luz? A luz ela pode ser emitida de duas principais fontes. A primeira é a fonte iluminescente e a outra é a fonte termoiluminescente. Uma vai depender muito de como aquilo é aplicado em forma de luz. E a outra vai depender muito mais de chamas, por exemplo. Por isso que o nome é termoluminescentes. Por exemplo, a chama de um fogo, a chama do sol, a chama da churrasqueira. É uma luz termoiluminescente. Já a luz de uma lâmpada, por exemplo, a gente chama de luminescentes. Lumos, vem de luz, ok? Basicamente era isso, nossas atividades. Espero ter sanado as dúvidas que vocês possam ter sobre as questões. Lembrando que qualquer dúvida eu estou disponível no privado, vocês podem chegar para mim se não quiser falar no grupo. E semana que vem a gente vai ter atividade avaliativa. Então a gente vai pegar todos esses conteúdos que a gente viu hoje, que vocês podem ver o materialzinho também, porque vocês já estão com ele. Façam uma revisada que semana que vem a gente vai ter essa avaliação sobre todo o material, ok? Tenham todos um ótimo dia e, mais uma vez, estou disponível para qualquer dúvida.